coração, fecha os teus olhos. Oh, meu Deus querido, oh, meu Deus amado, oh, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, que nos dá vitória dia após dia. Te louvamos em nome de Jesus, porque o povo do Senhor está na tua casa, Pai. E a casa que o Senhor firmastes, ela continua de pé, Deus. Desde o dia que o Senhor colocou no coração do teu servo para que ele viesse para esse estado, até o dia de hoje, Pai, embaixo de muitas lutas, tribulações, crises, desesperos, perseguições, opressões, mas nós continuamos crendo no Senhor, e o Senhor diz que nós estamos em pé porque olhamos para o Senhor. Louvamos o teu nome porque a obra é tua, a honra e glória para o Senhor, e damos graças em nome de Jesus, porque eu sei que no livro de memorial do Senhor está escrito, ou melhor, o Senhor está escrevendo nesta noite esse acontecimento maravilhoso dentro da tua casa, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus pela vida de todos aqui presentes, Pai, pessoas que estão desde o começo conosco, pessoas, meu Pai, que já passaram por aqui, pessoas, meu Pai, que foram convidadas, mas não puderam estar conosco, mas nós queremos a bênção sobre todos eles, aqueles que um dia, meu Pai, pisaram a planta dos pés, não importa aonde a tua igreja estava, mas que o nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, meu Pai, dessa noite, esteja sobre cada um deles, e que em nome de Jesus o Senhor não se esqueça de nenhum dos teus benefícios acerca daqueles que continuam assistindo nessa casa, glorificando o teu nome, exaltando o teu nome, declarando em nome de Jesus que o Senhor é com eles, aonde quer que eles estiverem. Louvamos o teu nome, te agradecemos por essa noite e te pedimos em nome de Jesus, continue abençoando essa igreja, continua abençoando o teu povo, continua, Pai, no coração do Senhor o desejo de manter esse ministério, meu Pai, sempre pronto a ouvir a tua voz e cumprir conforme a tua palavra. Que não sejamos, meu Pai, coniventes com o erro, com o engano, com o pecado, não trabalhemos, ou melhor, não preguemos o teu evangelho com interesse, meu Pai, de tirar vantagem de ninguém, mas que nós sejamos, meu Pai, em nome de Jesus, como o aroma suave do Senhor, que sejamos como um perfume, Deus, em nome de Jesus, exalando nas narinas daqueles que hão de se salvar, para uns cheiros de vida para a vida, de uns cheiros de morte para a morte, porque muitos hão de não entender e não compreender qual é o desejo do Senhor, como o Senhor usa esse simples homem, mas eu te peço em nome de Jesus, o Senhor diz que a nós é dado conhecer os mistérios do reino do Senhor. Abençoa a todos, faz deles vencedor, faz do teu povo próspero, faz do teu povo curado, faz do teu povo em nome de Jesus entendido nas coisas do teu reino. É o que eu oro e abençoo a todos eles, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bem forte para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia! Bendito seja o nosso Deus! Amém! Amém, irmão! E amém. Pega na mão de uma pessoa que está do seu lado e diga assim: essa igreja está aberta por causa de você. Amém, irmão? Graças a Deus. Então senta aí em nome de Jesus. Isso, boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Sabe por que nós estamos completando 9 anos dessa casa hoje? Ou desse ministério hoje? E é hoje mesmo. É 9 anos que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Um homem que saiu de São Paulo, esse homem que vos fala, que já tinha 2 igrejas, uma em Pirituba, tinha uma outra lá na Vila da Lila, numa Praça do Toco. Eu já tinha 2 igrejas, e eu ia abrir a minha 3ª igreja, que eu já tinha 100 cadeiras, que eu ganhei da Cida, que trabalha na Malibu, para o tio dela, dono da Malibu. Ela falou: vou presentear o senhor com 100 cadeiras. Eu já estava procurando um salão para abrir a minha 3ª igreja. Mas só que Deus disse: você vai para o Rio Grande do Sul, que eu tenho um povo para você. E o Senhor falou: não fique triste,
você. O Senhor me falou, tem um povo de dura serviço para você cuidar. E eu disse, Senhor, eu não conheço o Sul. Senhor, eu tenho 7 operações na perna e eu tenho cãibra tempo de frio. O que eu vou fazer lá? Porque em São Paulo, tempo de frio, a cãibra tomava minhas pernas, que eu chorava. Quem tem cãibra sabe o que é isso. E eu vim para esse Rio Grande do Sul, e eu lhe digo, com todo o frio que tem esse nosso estado, eu nunca mais tive cãibra nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus me chamou para estar aqui. Você que está me olhando hoje, você que eu conheço há tanto tempo, você que tem estado ou já esteve aqui, essa igreja não foi aberta por causa de mim. Eu não vim para cá porque eu quis, eu disse, eu vou para o Rio Grande do Sul, não. Eu vim porque o meu Deus falou, você vai para lá. E hoje essa igreja está aberta, não é por causa da minha pessoa, essa igreja está aberta por causa de você. Essa igreja, ela continua aberta porque outras pessoas entrarão por aquelas portas. Essa igreja continua aberta porque o Deus que me trouxe para cá, Ele disse, eu tenho obra na vida daqueles que eu atraí para aquela casa. Então eu lhe digo em nome de Jesus, se sinta feliz, porque esses 9 anos, você quer ou não, essa igreja está aberta por causa de você. Você quer ou não, essa casa há de permanecer aberta, porque um dia você saiu da tua casa e pisou os pés dentro desse ministério. E por você ter pisado o pé dentro dessa casa, o Senhor falou, eu vou continuar essa obra. E essa obra tem continuado. Não importa se você pisou ontem, ou se você pisou hoje, ou alguns vão pisar daqui 1 ano, 10 anos, não importa. Mas o que importa é que a obra é verdadeira, porque o Senhor Jesus disse que ninguém vem a mim se o Pai não o atrair. E você foi atraído. Amém? Então você fica firme e que Deus, em nome de Jesus, mantenha essa casa aberta até o tempo que Ele determinar e quiser. Em nome de Jesus, amém? E eu tenho uma palavra lá, hoje é dia de festa, nós não vamos ser demorados, hoje é dia de festa, é uma palavra bem rápida em nome de Jesus, e nós vamos compartilhar dessa alegria, sabendo que Deus está no meio de nós, amém? Abra a tua Bíblia aí lá no Salmo, que nem o meu presbítero abriu a reunião aqui, no Salmo 23, sabe lá? É o que eu digo, tem que estar no mesmo espírito, e ele nem sabia. Mas é o Salmo 23, aleluia. E hoje, quando eu pedi para que você sentasse, é que hoje não é dia de culto, é um dia de festa. Mas ele, por entendimento e obediência ao pastor da igreja, o pastor não chegou às 7h30, vou começar. Ele está atrasado, mas o pastor não estava atrasado. Hoje não é dia de culto. Você só se atrasa quando é dia de trabalho, você tem hora para chegar. Agora, quando é dia de sábado, feriado, tem hora? Não tem hora, não é dia de trabalho. É ou não é verdade? Então é assim. Então vamos lá, Salmo 23. Nós vamos do 1 ao 4. Amém? Amém. Posso ler em nome de Jesus? Aleluia. Ó Espírito Santo, fala ao nosso coração. Traz a vitória para o teu povo e muda a história da vida de todos. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Lê comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? É uma palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia, porque o dia de festa, nós sempre entendemos que a festa geralmente é para alguém. E no dia da tua festa, você quer estar bonito, você quer honra, você quer que as pessoas digam que você está lindo, quer que as pessoas digam que você venceu, que você é uma bênção, que você é isso, que você é aquilo, obrigado por tudo, e todos gostam disso, e todos esperam isso.
Mas a realidade é, hoje nós estamos glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso, estamos glorificando o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo e da Trindade Divina pelo que Ele está fazendo. Eu sou um mero instrumento e a honra dessa casa está aberta e de vocês estarem aqui, a honra não é minha, a honra é por Deus Todo-Poderoso. Ele é que tem que ser honrado nessa noite, porque se Ele não quisesse, vocês não estariam aqui. Por causa de mim, eu garanto que você não estaria aqui, mas por causa dele que habita em mim e atrai as pessoas, é porque você está aqui nessa noite. Amém? E como pastor, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, eu creio o Senhor que é o meu pastor, eu acredito nele. Sabe por que eu acredito nesse Senhor que é o nosso pastor? Porque a realidade é, eu comecei a minha vida antes de vir a Deus. Eu era um homem que estava dentro da minha casa, morando em 2 cômodos com banheiro, que tinha dia que não tinha o que comer dentro da minha casa. Eu era um homem que estava dentro da minha casa no domingo, quando dava meio-dia, 15 para 1, eu senti o cheiro de comida vir do porão aonde morava a minha irmã, e a minha irmã dizia assim: ô Ana, ô Rá, vai lá e leva o prato de comida para o meu irmão que está lá em cima. E eu escutava o marido dela dizer: quer levar comida para aquele sem vergonha, o quê? Não vai levar comida, vocês sentam tudo aí e vão almoçar, não tem que ficar dando comida para esse rapaz, não. Sabe por quê? Porque eu era um homem que eu trabalhei 13 anos num lugar onde eu era o 3º homem que falava dentro dessa empresa, uma transportadora muito forte, com 200 motoristas. Daqui a pouco eu saio daquela empresa, eu trabalho 4 anos num posto de gasolina, onde eu administrava 3 postos de gasolina e tomava conta de 87 pessoas. Mas de repente eu vi que Deus tinha uma obra na minha vida e Ele fez que eu voltasse para a minha casa. Eu voltei para a casa onde a minha mãe me criou, e ali começou essa perturbação toda, mas eu não entendia que Deus tem um propósito na nossa vida. Eu não entendia que esse bom pastor, ele estava me mostrando que Ele iria começar a cuidar de mim. E como Ele começou a cuidar de você, como Ele começou a olhar para você, Ele olhou para mim. E a minha vida, quando eu comecei com Ele, foi muito difícil, porque o Salmo 23 estava aberto todo dia na minha casa. Em todo o tempo que você passava, a Bíblia estava ali: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a realidade é, me faltava tudo, eu tinha necessidade de tudo, eu não tinha nada, mas o Senhor confirmava na palavra dele: eu serei o teu pastor e você não vai ter falta de nada. Hoje a necessidade que você passa, hoje o aperto que você passa, pessoas te negando um prato de comida, eu vou dar em abundância para você, porque eu sou o dono de tudo e eu escolhi você. E eu lhe digo em nome de Jesus, você que está aqui nesta noite, talvez você já desanimou não sei quantas vezes, talvez você se já chateou não sei quantas vezes, talvez você já fez até certas declarações de que Deus não é contigo, mas eu vou lhe dizer em nome de Jesus, você não sofreu tanto quanto eu, você não passou por apertos mais que eu, e eu vou lhe dizer em nome de Jesus, em todo o aperto que eu passei, eu não vi pessoas prontas para me ajudar, porque todos me viravam as costas, mas só que Deus estava tratando comigo e me preparando, sabe para quê? Para que essa palavra se cumprisse hoje na minha vida. E eu posso dizer, se você acreditar que Ele é o pastor que está na tua vida, que te chamou para uma grande obra, ou te chamou para cuidar de você, pode ter certeza que não há de faltar nada, porque eu provei, eu sou testemunha viva que eu não tinha nada, e hoje eu posso dizer que eu tenho tudo. Sabe por que eu tenho tudo? Porque Deus olhou para mim e em Cristo Jesus, e pelo poder do Espírito Santo, Ele honrou a palavra dele para comigo. E Ele vai honrar a palavra dele para com todos aqueles que se aproximarem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele vai fazer, mas você tem que crer, você tem que estar ligado a Ele com satisfação, sem desconfiança,
tua vida, Ele sempre vai estar junto com você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Eu vou lhe dizer em nome de Jesus, as pessoas podem te negar tudo, podem negar um prato de comida, podem negar de estar com você, podem negar de andar com você, podem negar de ser um avalista seu, podem te negar tudo, mas você olhe para Deus e diga para Ele: o Senhor diz que o Senhor tem tudo, e o Senhor é o dono do ouro e da prata, então eu estou na tua presença crendo que a tua palavra é verdade. O Senhor deseja me amar, o Senhor deseja cuidar de mim, o Senhor deseja me proteger, me guiar e estar perto de mim todo o tempo. E eu vou lhe dizer, em todo o tempo da minha vida, quando eu me sentia sozinho, e eu vou lhe dizer como é duro você estar sozinho numa luta e todos virarem as costas para você. Como é duro você querer comer uma comida cheirosa de domingo, aquele cheiro de macarrão com carne, aquela carninha picadinha que você sente o cheiro. Aquela coisinha boa de às vezes estar ali um pirê de batata saindo, e você só no miojo um gominho de linguiça a semana inteira, e você dizer assim: a minha irmã, ela vai mandar um prato de comida para mim, hoje eu vou comer bem, hoje eu vou encher a barriga porque vai ser muito bom. E de repente você ouvir uma coisa dessa, daqui a pouco você ouvir alguém dizendo: apaga essa luz porque você não está trabalhando, então fica aí gastando, apaga essa luz. Ou você está vendo alguma coisa na televisão e chega alguém do trabalho e você que já procurou e não achou nada, porque era obra de Deus na minha vida, porque Deus, Ele abriu os lábios, Ele falou naquela cidade de Guaratinguetá, da onde eu sou: ninguém ajuda Ele, ninguém vai dar mais nada para Ele, ninguém vai ser por Ele, porque eu tenho uma obra na vida dele e Ele vai sair dessa cidade, então ninguém faz nada por Ele. E às vezes você fica triste porque ninguém te ajuda. Às vezes você fica triste porque ninguém é por você. Às vezes você fica triste por isso, por aquilo outro, mas você não entende que quando Deus dá uma ordem, ninguém pode descumpri-la. Quando Deus, Ele quer tirar você do lugar, Ele dá essa ordem, pode ter certeza que tudo vira escassez, nada prospera na tua vida, mas não é por maldade, é para que você tire os olhos daquilo que você já tem, porque Ele quer levar você para a terra que mana leite e mel. E Ele me trouxe para a terra que mana leite e mel, e hoje eu vou dizer: eu estou numa terra de abundância de bens, eu estou numa terra próspera, eu estou numa terra aonde eu planto a semente, e eu planto a semente hoje, e eu estou colhendo aquilo que eu já plantei, e quando eu volto aqui eu ainda não terminei de colher, e já está nascendo, e eu tenho que colher aquela que eu plantei anteriormente, porque é um Deus de abundância, é um Deus de bênção. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo tempo que nós não conseguimos entender que o bom pastor, ele sempre está olhando para nós. Olha, eu posso sofrer agora um ataque do inimigo e cair aqui, e pessoas dizer: ah, ele estava fora da presença de Deus. Mas só que a realidade é, o Senhor como pastor, Ele sempre vai estar cuidando de você, não importa o que aconteça, Ele não abandona os seus. O próprio Davi, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor estaria comigo. Você pode comer pão seco, ali Ele está contigo. Pode cortar a tua água, ali Ele está contigo. Você pode bater 50 dias sem emprego, Ele está contigo, Ele sabe todas as coisas. Mas só que a verdade é, Ele quer que você creia que Ele está mudando a história da tua vida, Ele está preparando a tua vitória, Ele está preparando a tua bênção, e você tem que entender. João 10, vamos lá, no versículo 11, e depois nós voltamos ali para o Salmo 23, amém? João, abre aí, João, capítulo 10, você pensa que ter vitória no reino de Deus é fácil? Você pensa que para Deus mudar a tua história é fácil?
para nós acreditarmos que Ele quer mudar a nossa história. É difícil para nós acreditarmos que Ele está trabalhando em nosso favor. Quantos crentes, 10, 15, 20 anos de igreja, e as pessoas dizem assim: ah, Deus esqueceu de mim. Que maldade! Será que Deus pode esquecer você que tem o nome dele, tem o seu nome escrito na palma da mão dele? Será que Ele vai esquecer de ti? É lógico que não. João 10, no versículo 11 diz assim: olha, você que pensa que Ele se esqueceu de ti, lê comigo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Quem é o bom pastor? Eu? Amém? Ah, bom, glória a Deus, estamos acordados. O bom pastor é Jesus. Ele é o bom pastor. E a vida que Ele dá para cada um de nós é no sentido de cuidar e proporcionar para cada um uma vida de graça e paz, uma vida de bondade, uma vida aonde dos tesouros dele, Ele abre os tesouros e dá dos bens permanentes a cada um de nós. Eu tenho visto crente dentro das nossas igrejas, eu não digo só da minha, mas de várias igrejas, que eles vivem dizendo: Deus esqueceu de mim, a minha porta de emprego, a minha promoção, as minhas contas que eu ainda estou endividado, eu coloquei diante de Deus e Deus não faz nada. Mas a palavra diz que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Mas nós temos que entender: para um pastor cuidar de alguma coisa, tem que ser aquilo que pertence a ele. Ele vai cuidar das ovelhas que pertencem a ele. Ovelhas obedientes, ovelhas que dependem do pastor e colocam os olhos no pastor, coloca a sinceridade no coração de obedecer o pastor. Por quê? Porque só assim ele pode cuidar dela. A ovelhinha desgarrada, o pastor não tem como cuidar dela, porque ela foge do pastor. A ovelhinha que não obedece o pastor, e nós estamos falando aqui de Jesus, não estamos falando do pastor, estamos falando de Jesus. A ovelhinha que fica pertinho, mas não faz o que o pastor manda, o pastor não tem como cuidar dela, porque a ovelha é rebelde. A ovelhinha que não faz a vontade do pastor, muitas das vezes ele aparta ela das outras ovelhas e põe ela sozinha. Tem ovelhinha que, dependendo da situação, seja lá como for, às vezes o pastor precisa deixar ela um pouquinho sem água. Às vezes, dependendo do sentido que a ovelhinha rebelde não quer obedecer, tem que tirar a comida dela, até ir mexendo com o ser dela, e ela entender que o pastor é que vai dirigir ela, o pastor que vai ensinar a hora que tem que comer, a hora que tem que beber, o que tem que fazer. Mas só que muitos, infelizmente, eles não querem obedecer o pastor, eles não querem obedecer o Senhor Jesus, eles querem fazer o que dá na cabeça. A ovelhinha quer pular cerca, quer comer lá no vizinho, a ovelhinha quer comer na hora que não é para comer, a hora que é para comer ela não quer comer, a hora que é para obedecer, porque a realidade é, você vê as ovelhinhas, e eu estou achando tão bonito que eu tenho uma cachorra lá na minha casa, que eu falei que eu vou ensinar ela, aquele tal de border collie, coisa mais linda. O pastor dá um assovio e ela junta o rebanho todo. Mas daí eu fui ver como é que é isso. Se a ovelha não obedece, sabe o que ela faz? A cachorra, ela abre a boca, e o pastor já ensinou, você só vai dar um susto nela. É nesse sentido. Então ela abre a boca, aquelas ovelhinhas meio esquisitinhas, ela dá uma meia pegadinha assim na perna, coisinha. Mas não que ela feche a boca para machucar. Ela dá uma pegadinha, a ovelhinha assusta e cai no meio das outras e faz o que ela quer. E a realidade é nós, por intermédio da palavra de Deus. Às vezes a palavra te machuca, já te machucou alguma vez? Alguma vez você já ouviu o que você não gostou de ouvir? É como se fosse esse cachorrinho mordendo as tuas perninhas, para você poder se ajuntar em obediência. Mas só que, ao invés disso, tem ovelhinha que dá coice. Tem ovelhinha que quer morder. Eu não sabia que a ovelha mordia. Não sabia. Está sorrindo, né, Dene? Você sabe. Eu não sabia que ovelhinha... Porque faz ovelhinha, nós pensávamos que a ovelhinha fosse tudo coisinha rica, aquela coisinha boazinha. Mas não era,
temos que entender. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. As ovelhas, eu entendo Jesus o dia que ele abre os lábios, e aquela mulher que tinha a filha doente e violentamente atormentada dentro de casa, e Jesus olha para ela e diz assim: não é bom que se tire o pão da boca dos filhos e se lance aos cachorrinhos. Daí ela diz: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem embaixo da mesa. Jesus estava dizendo que ele primeiro tinha que dar o pão para quem? Para aqueles que estão perto dele. Ele tinha que cuidar primeiro, sabe de quem? Daqueles que dão atenção e ouvem a voz dele e seguem ele. Jesus, ao mesmo tempo, ele está dizendo: eu dou a vida. Ele poderia dizer, porque ele diz que Deus é Deus de todos. Você já ouviu isso? Deus é Deus de todos. Todo mundo é de Deus. Mas Jesus está dizendo que ele é o bom pastor. Ele não diz: eu dou a vida por todos. Não, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ainda que ele deu a vida por todos na salvação, porque todos nós temos direito, somos livres para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas o cuidado especial, ele diz que é para quem? Para as ovelhas. Você é ovelha do Senhor? Se aproxima dele. Você é ovelha do Senhor? Obedece à voz do Senhor. Não fica com essa historinha de eu estou entendendo. Não fica com essa historinha que vai dar tudo certo daqui a pouco. Porque a verdade é, se não houver obediência, ovelhinha, o pastor não pode cuidar de você. Mas não estou dizendo eu, estou falando em Jesus. Se você não obedecer, ele não pode dar a vida dele por ti. A vida dele é proporcionar a você uma vida de abundância, uma vida de prosperidades, uma vida de bons resultados, uma vida de sucesso, uma vida de portas abertas em todos os sentidos. Mas só que você tem que estar nele, e você tem que acreditar nele e confiar nele. Não adianta ser aquela ovelhinha que quer tudo, mas não quer obedecer o pastor. Não adianta você ser ovelhinha que quer tudo, mas você não quer fazer a vontade do pastor. Aí não adianta. Você tem que ser ovelhinha obediente. Vamos lá então, em nome de Jesus, no versículo 2 de Salmo 23, segura aí. Vamos lá, em nome de Jesus. Hoje é rápido. Salmo 23, versículo número 2. Diz assim: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe, o pastor estando perto de nós, ele nos guia em verdes pastos. O que ele está dizendo? É lugar tranquilo. É lugar onde o inimigo, quando nós estamos nele, mesmo que o inimigo nos ataque, ele não tira proveito de nós. Ainda que ele tente contra a nossa vida, muitas das vezes o que acontece é, as pessoas falam assim: vamos supor, você tem teu filho, e o teu filho, ele não quer nada com Deus. Ele quer ir para a discoteca, ele quer ir para o baile, ele quer ir não sei para onde, ele quer pousar não sei na onde, ele quer ir para a praia e ficar 3 dias, e aquela confusão. E você que é de Deus e está dentro da casa do Senhor, quando se fala em deitar em verdes pastos, é você estar tranquilo diante de tudo que pode acontecer à tua volta. Você ouve tudo, mas você sabe que tem um protetor, você sabe que há um guardião, você sabe que há um Senhor atento contra as astutas ciladas do inimigo, e ele mesmo, ele vem para você e diz assim: olha, pode dormir em paz que eu cuido de tudo. Fique tranquilo, porque eu te levo a verdes pastos, eu te levo a lugar tranquilos de descanso. Porque tem pessoas que não descansam enquanto o filho não chega. 6 horas da manhã, 5h30, fica na janela e chama o marido. Aí você, vamos lá ver, vamos pegar o carro, vamos atrás. Ou não chega. Não, você não tem, você tem que estar descansado. Porque quem tem esse pastor que está atento e cuidadoso, não precisa se preocupar com nada. Como tem pessoas que dizem que amam o Senhor, acredita no Senhor,
mas não entende que o Senhor está presente, Ele está perto de nós e Ele nos faz ficar livres do medo. Quando nós acreditamos nele, Ele não nos dá espírito de temor, mas de fortaleza. Não fique desesperado por causa de nada. Acredite no Senhor que Ele está na tua vida. Lá no Salmo de número 4, diz assim, ó, Salmo de número 4. Vai lá para o Salmo número 4, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando, né? Salmo de número 4, no versículo 7 e 8. Diz assim, olha. Você achou aí? Amém. Amém? Diz assim, olha. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Leia comigo. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Você deita em paz, porque o Senhor, Ele faz com que a segurança esteja sobre a tua vida. Sabe, Ele está dizendo que no tempo em que o trigo, Ele está dizendo que em tempo que a vida dele era próspera, ele não tinha tanta certeza da segurança dele. Mas o dia que ele aprendeu a acreditar e confiar no Senhor, ele não tinha mais dúvida nenhuma. Quando ele se colocou diante de Deus, o Senhor e a proteção dele valia muito mais que o trigo que ele colhia em todo o tempo da vida. Muitas das vezes você coloca as prioridades suas e você coloca o que é mais importante. Tem pessoas que colocam o mais importante o carro, a casa, o dinheiro que recebe, a segurança está nisso ou naquilo outro que nós conquistamos, porque se não acontecer, se acontecer alguma coisa, nós temos aquilo, nós temos aquilo outro, nós temos aquilo outro. Mas eu vou lhe dizer em nome de Jesus, coloca a tua confiança no Senhor, porque no tempo de dificuldade, crise, Ele é o único que pode te ajudar e não há outro fora dele. Olha, eu vou lhe dizer em nome de Jesus, eu conheço pessoas que precisaram vender coisas correndo e tinham tudo, mas na hora do aperto eles quiseram vender e não conseguiram vender o que tinha para poder solucionar o problema. Mas eu vou lhe dizer em nome de Jesus, não importa o teu problema, você não precisa vender nada, é só colocar o teu coração crente no nosso Deus, e Ele há de trazer para a tua vida o sossego e a certeza. Eu vou fazer algo sobrenatural na tua vida. Eu vou fazer algo grandioso para que você saiba que eu sou contigo. Eu estou contigo em todo o tempo. Não te deixarei, não te abandonarei. O Senhor nunca abandona os seus. Lá no versículo 3, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. 3 e 4, né? Falta 3 e 4. Vamos lá. E diz assim: refrigera. Você achou aí? Não, tem gente que estava segurando. Põe a mão lá, outra aqui, um dedinho aqui, outro lá. Tem que estar atento. Amém, irmãos? Achou aí? Diz assim, olha: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu fico perturbado, desanimado, eu tenho que esperar em Deus. Muitos de nós, quando ficamos perturbados, nós saímos da presença de Deus. Quando estamos desanimados, nós não oramos, não buscamos mais em Deus a solução para os nossos problemas e crises. E a realidade é, quando o Senhor está na nossa vida, eu não fico triste com nada, eu não fico abatido com nada. O salmista Davi, ele fala não, no Salmo 42, 11, está aqui, olha, abre aí em nome de Jesus e segura o 23 aí, 43, 11. Ele, diante das adversidades e os problemas que ele estava vivendo, ele começou a falar com ele mesmo. Ele começou a falar com o ser dele, ele começou a falar com o íntimo dele, e ele fez uma pergunta para o íntimo da pessoa dele. E ele diz assim, olha, no 42:11, acerca do refrigerar a alma. Você encontrou aí? Ele diz assim, leia comigo:
Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha que coisa linda. Ele diz para ele: por que está abatida, ó minha alma, dentro de mim? Ele chama a atenção do ser dele, que estava desesperado por causa da situação aflitiva que ele estava vivendo. E ele chama a atenção do ser dele, dizendo que tudo aquilo que estava perturbando ao espírito dele, para que o espírito, é como se ele dissesse: ó meu espírito, te aquieta dentro de mim. Ó meu espírito, para de duvidar que há um Deus que pode mudar a nossa história. Não te perturbe, não te desespere. Ele está falando dentro dele, porque ele diz assim: por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele falando: espera em Deus. Olha, imagina alguém passando e diz: o homem está falando com ele mesmo, é perturbado. Não, ele sabia o que ele estava vivendo. Ele sabia que dentro do ser dele, ele já estava tão aflito, tão desesperado, que já não tinha mais saída para nada. Mas ele olhou para ele mesmo e ele disse: espere em Deus, pois ainda o levarei. Espere em Deus, pois ainda, ó minha alma, você há de ver um milagre sobrenatural, porque há um Deus na minha vida. É isso que Davi estava falando. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus: quando a tua alma te perturbar, nada dá certo na minha vida, nada acontece, todos contra mim, aquele que podia ajudar não ajuda, aquele que podia fazer não faz. Quando tiver essa perturbação, converse com a tua alma, que nem Davi fez, porque a própria Bíblia diz que Ele é o Deus que refrigera Ele refrigera a nossa alma quando estamos na presença dEle. E no versículo 4 do Salmo 23, agora nós encerramos, diz assim, olha: ainda, eu vou esperar, eu espero você. Amém? Posso? Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu quero contar um testemunho hoje, dentro dessa igreja. Posso? Amém? Posso? Hoje é dia de festa, eu tenho um testemunho para contar. E eu vou contar um testemunho para você. Quem se lembra que desde abril eu estou dizendo que tem 2 milagres que iriam acontecer, mas aí eu subi aqui no altar, várias vezes eu digo para vocês: olha, tem hora que o milagre morre, tem hora que o milagre desaparece, tem hora que o milagre ressuscita. Eu não sei, parece que o milagre está morto, parece que sumiu, já está podre lá dentro da cova, mas daqui a pouco o milagre levanta e ressuscita cheio de vida, e é uma coisa mais linda do mundo. E às vezes você não entende que o milagre, muitas das vezes, ele foge das tuas vistas. Porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, são fatos e convicções de coisas que você não vê. E nós estamos em São Paulo, você sabe. E nós estamos pedindo para Deus, porque São Paulo, você visitar um irmãozinho da tua igreja, você tem que andar 2h30 para chegar na casa do irmão. Você consegue entender isso? Para você comprar um arroz, um feijão, uma carne num lugar mais barato, você tem que ter um carro para poder ir no supermercado. Porque se você for comprar na vendinha do bairro, um pacote de arroz, que no mercado lá onde você vai de carro, você paga 11, 12, no mercadinho perto da tua casa, você vai pagar 16, 15. Então você precisa de um carro. E esse é um dos testemunhos que eu quero dar para vocês. E nós dizíamos: Deus, nós precisamos de um carro para a tua obra em São Paulo. Não é por comodidade, agora tem 2 carros. Não, Deus, é que precisa de um carro lá e um aqui, porque nós precisamos trabalhar. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus: Deus nos deu esse carro. Nossa, mas que aleluia, tão baixinho. Dá uma glória bem forte. Aleluia.
aí fora, ó. Sabe? E eu vou contar para você como esse carro veio. Você sabe o que é honrar Deus nos dízimos? Você sabe o que é honrar Deus nos dízimos? É você não ficar buscando maneira de como eu vou pagar. Nem pagar é devolver o que é de Deus. Você consegue entender? É que a pessoa não quer que fale o nome. Eu não posso falar nem o nome. Mas eu vou dizer, a pessoa falou, eu devo para Deus um dízimo. E a verdade é, essa pessoa antes falou para mim assim, pastor, eu devo um dízimo, que eu tenho um carro lá. Sabe o que eu falei? Irmão, ó, vendo o carro e trago o dízimo. O dízimo não é carro. Mas só que dessa vez agora Deus falou no meu coração, não está precisando? Tá. Então você pode pegar e leva e põe lá e aleluia. E foi o que eu fiz. E tem gente que deve dízimo para Deus, deve tudo para Deus, mas fica falando assim, a hora que eu puder eu dou, quando eu puder eu dou, quando der eu faço. Não brinque com as coisas de Deus, porque o próprio Deus diz, com maldição sois amaldiçoados, todos vós os que me roubais. E eu vou te dizer, a vida dessa pessoa, eu vou falar. Posso falar? Então vem cá, Marco. Vem cá, Sandra, vem cá tua família, Sandra. Vem tua família. É festa, não é festa? Tá aqui a família, ó. Fica aqui, fica aqui. Fica, vai chegando aqui, ó, gente, ó. Isso. Chega aqui, chega aqui. Essa é a família. Essa família aqui, quando elas chegaram dentro da minha igreja, estava devendo água, luz, telefone cortado. A empresa dele, quantos meses atrasado do teu aluguel da tua oficina? 6 meses atrasado da oficina dele, onde trabalhava. Fugindo de todo mundo, escondendo de todo mundo. Mas só que Deus prometeu que ia mudar a vida dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Deus foi mudando a história da vida deles. Deus foi mudando no sentido de fazer ele acreditar que Deus podia fazer algo por ele. Hoje, esse homem dentro da oficina dele, deve ter quantos carros tem lá, Mário? Tem 8. Não, seus. Ah, não, tem 4. Eles têm 4 carros deles. Sabe onde que eles moram? Eles moram em frente do Big de Cachoeirinha. Você vê aquele prédio no outro lado da rua, aquela coisa. Aonde que você mora, seu Marco? Ele mora na cobertura. Agora, se você visse a casinha dele, eu queria ter tirado foto da casinha dele. Casinha, quantos anos você queria vender a casa? 6 anos. 6 anos. Vende, mas não tinha ninguém para comprar. Ele veio para a igreja, nós vamos morar e Deus vai... Porque a casa dele é assim, é um morro, um barranco e 2 casinhas em cima de um barranco. Quem vai querer comprar 2 casinhas em cima de um morro? Mas Deus, ele pôs no coração de um dono de postos de gasolina, dizendo assim, ó, você arranca tudo da terra, vai ficar um posto lindo. Deus pôs o sonho no coração do homem, e o homem veio e comprou a terra dele. E eu vou lhe dizer em nome de Jesus, a partir daí foi que ele começou a pensar assim, não vou dar dízimo, não, é muito dinheiro. Foi muito dinheiro. E olha, o tempo passou, Deus despertou ele. Esse menino aqui, ele não vem quase na minha igreja, mas ele ama Deus. E ele fala para os amigos dele, e esse dia ele falou para mim, quando é que a vida do teu pai começou a melhorar? Depois você veio para a igreja. E ele sabe. Você ficou triste porque o seu pai trouxe para Deus que era dele? Não. Você ficou triste? Você ficou triste? O senhor ficou triste? Perdeu alguma coisa? Conta para eles o negócio do carro, que do valor do carro que você devolveu para Deus, qual o negócio que você fez? Ganhei um outro carro no mesmo valor. Ele ganhou um outro carro no mesmo valor que ele deu dentro da igreja. E tem gente que ainda não quer dar dízimo. Tem gente que está falando, quando eu melhorar de vida, eu começo a dar o dízimo. Mas não vão melhorar de vida, porque não é isso que Deus espera. Deus espera fidelidade, e pela fidelidade, Deus ele faz com que as janelas do céu se abram. Ele abre dos tesouros e dá dos bens permanentes. Amém? Volta lá para o lugar. Ele não queria voltar.
pastor estamos orando, daqui a pouco ele vai contar o testemunho para a igreja. Você que está aqui hoje, ele vai contar o testemunho para a igreja. Saí do aluguel da minha oficina e já tenho o meu galpão próprio. Sabe por quê? Fidelidade. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. Em tempos de dificuldade, perigo, até mesmo morte, situações aflitivas, se volte para Deus e Ele há de cuidar de você e colocar você no alto retiro. Ele era um pobre coitado, um zero à esquerda, um homem quebrado, arrasado, destruído. E eu não estou falando isso, trouxe ele para frente para agradar ele, é um testemunho. Amém? E eu também não estou fazendo frente com ele porque ele deu um valor. Não. Isso para Deus é insignificante. O próprio Deus, ele colocou no Davi, Davi diz: quem sou eu para te dar tudo isso se o Senhor não tivesse me dado? Tudo que eu tenho é do Senhor. Foi o que Davi falou. Tão simples. E assim é a nossa estada diante de Deus, e é isso que Deus espera de nós, porque a palavra dele diz que ele está conosco todos os dias. E para encerrar, eu quero lhe dizer em nome de Jesus, aqui não termina a minha história. A minha história não termina aqui no bairro de Neópolis. A minha história, ela voltou a ser motivo de pessoas voltarem para a casa de Deus em São Paulo. Daqui a pouco nós vamos estar abrindo outro salão, num outro lugar onde nós já estivemos. Vamos buscar um salão, vou abrir um outro lugar, lá perto da minha casa, lá aonde que é lá, meu bem? Lá. Na 72. Nós vamos abrir uma outra igreja de novo lá. Vamos abrir um ponto de pregação naquele lugar, vamos pegar esses bancos, vamos levar uns 20 bancos para lá e vamos começar a fazer a obra de novo. Daqui a pouco está aberta lá a RS 118, daqui a pouco vai estar uma multidão lá. Por quê? Porque a obra de Deus não para quando tem alguém com coragem. Não pastor que quer guardar o dinheiro para quando ficar velho gastar. Não, nós queremos dinheiro para fazer a obra de Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe para que nós possamos fazer a obra de Deus sem ficar aquele pastor esmolento. Dá gente. Não, eu quero que Deus me abençoe para eu poder fazer a obra dele e alcançar as alminhas que querem ouvir a voz dele. E eu lhe digo em nome de Jesus, ele já falou no meu coração que não vai faltar nada. E porque ele disse que está comigo, eu creio. Por isso eu vou continuar nessa luta e eu tenho certeza que você que está comigo, permanece comigo. Oh, não importa onde você esteja, se você crê nesse Deus que nós temos falado dele, nesse Jesus maravilhoso, nesse Espírito Santo que opera sinais, pode ter certeza que a tua vida há de mudar. Amém? Graças a Deus. Então vamos ficar de pé para eu orar em nome de Jesus. Deixa eu orar em nome de Jesus. Deixa eu orar. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa noite, pela vida de cada pessoa aqui presente, pelas almas, meu Pai, em nome de Jesus, que sentiram no coração de estar na tua casa. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Não queremos ser demorados, Deus, com as coisas do Senhor, porque é uma festa. Pai, não vamos tirar nem oferta, não vamos fazer isso, porque hoje é dia de festa na tua casa. Não é um meio para poder angariar ou tirar nada, não. Hoje é o teu dia. E eu quero uma bênção especial sobre a vida de todos que aqui estão. Porque nos aniversários aqui, meu Pai, nas festas que fazem, geralmente eles dão lembranças para levar e ser lembrado daquele evento. E eu quero uma bênção para que eles se lembrem desse dia. Abençoa cada um deles. Os que entraram primeiro abatidos, desanimados, tristes, toma a vida deles. Os que entraram doentes, toca, Deus, porque o Senhor diz que os sinais, prodígios e maravilhas acompanham a palavra. E o Senhor é Deus que opera no corpo das pessoas. O Senhor sabe enfermidades. O Senhor restaura a vida financeira. O Senhor abre portas aonde não há portas. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Ó Senhor, liberta os cativos. Ó Senhor, liberta os encarcerados. Ó Senhor, liberta aqueles que estão presos nos seus passos, para que andem nos seus caminhos. Eu oro e abençoo a cada um em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
E graças a Deus. Aleluia. E amém, Jesus. O que mais que o senhor vai fazer? Ela tem. É a minha esposa. Vai lá. Amados, pela honra e glória do Senhor, o Senhor, Ele diz que a gente tem que dar honra, né? Para quem realmente o Senhor, Ele fala no nosso coração. E ano passado fizemos uma bonita festa, nosso pastor não estava, mas a honra e a glória foi a Deus. Cumprimos os 8 anos. E depois, eu fiz em São Paulo aos 11 anos e hoje estamos aqui, comemorando essa festa tão linda. Mas eu quero abençoar uma vida que começou a obra junto comigo, sem ministério, como socorro espiritual. E o Senhor, pela direção do Espírito Santo de Deus, ela arrebanhou muitas almas foram curadas, muitas almas receberam muitas bênçãos através dela falar de Jesus. Ela ama Jesus, ela ama esse Deus maravilhoso. E se nós estamos aqui pela honra e glória do Senhor, Deus não enviou, mas enviou uma vida, enviou ela primeiro. E essa pessoa, nós viemos 4 meses. Ficamos hospedados na casa deles, do Sérgio e da Sônia, e é onde que tudo nasceu ali o ministério. E hoje ela está de volta, junto ao ministério, junto comigo, junto com o pastor e junto com os irmãos. Glórias a Deus. Cadê a Sônia, a obreira? Cadê a... Vem cá, filha. A honra e a glória para o Senhor. Vermelha, mas eu esqueci. Aí eu preparei um arranjo da igreja e o pastor preparou esse óleo que vai. Eu vou lhe dizer em nome de Jesus. Nós vamos atrás desse salão. Aleluia. E nós vamos abrir essa casa de oração lá de novo. Aleluia. Deus, Ele deu uma oportunidade e o povo não quis. Deus está dando uma segunda chance e eu tenho certeza que é uma multidão. Aleluia. Então está aqui. Deus abençoe. Deixa eu orar por ti, meu Deus. Aleluia. Que é o toque dela, meu Pai. A voz não de convencimento do homem, mas do teu Espírito esteja sobre ela. E que o bom cheiro de Cristo que exala nela, meu Pai, possa atrair multidões para ti. Aleluia. Em nome de Jesus é um novo tempo. Crescemos espiritualmente. Estamos numa nova fase, num novo momento. E sabemos, Pai, que a colheita é muito grande. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque as tuas ovelhas são centenas de milhares dentro da tua igreja. E as ovelhas dentro da tua igreja, elas não são estéreis, mas geram ovelhas. Em nome de Jesus. Amém. Pronto para o trabalho? Pronto para a obra? Está firme? Amém. Amém, irmãos? Amém. E pronto. Vamos cantar aquele louvor para nós ir embora? Para nós ir embora, não? Para nós comer. Amém? Tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
de Jesus, pela vida de todos aqui presentes. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela boa vontade que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, acreditando que a obra é sua e o Senhor de fazer grandes coisas no meio de nós. Pai, despedimos eles da tua casa, lembrando, Deus, daquela passagem onde o Senhor fez uma grande festa e convidou uma multidão, mas muitos se excusaram porque tinham seus afazeres. Mas esses não vieram diante do teu convite e estão honrando com a presença deles diante dessa festa gloriosa e grandiosa que só o Senhor pode fazer. Muito obrigado, Senhor. Eu os despeço da tua casa, não da tua presença que está e vai com cada um deles. Amém.